Boa tarde a todos. Desde ontem para alguns que tenham também participado na sessão de ontem que tivemos sobre competitividade e investimento. Eu não volto a repetir aquilo que disse ontem. Continuo com algumas dificuldades neste momento numa pequena intervenção que fiz para falar, mas isso para alguns pode ser bem-vindo, não é? Eu ter algumas dificuldades. Pelo menos significa que não serei muito longo. O tema de hoje é um dos temas que o Pedro Machado definiu como muito importantes no âmbito da sua candidatura. Diz respeito não apenas ao papel e à importância que a cultura pode ter na Figueira da Foz, mas igualmente também na procura de encontrar algumas linhas estratégicas e algumas iniciativas que possam ser mobilizadoras desse papel que a cultura pode ter na Figueira. E esse papel é muito relevante, não apenas em termos da qualidade de vida que a cultura traz a todos aqueles neste município. A cultura é importante não apenas porque melhora a nossa qualidade de vida. A cultura é importante porque a cultura também é uma área crescentemente de importância económica de enorme relevância. Pode trazer riqueza, pode trazer trabalho. E é também dessa forma que o Pedro e esta candidatura quer encarar. E a cultura também é importante porque onde tivermos um município com uma vida cultural dinâmica de qualidade, também conseguimos atrair mais pessoas para viver e mais investimento. A Figueira é conhecido, tem tido uma queda demográfica preocupante e essa queda demográfica também tem correlação com a sua perda de relevância económica. E, portanto, é muito importante conseguirmos valorizar o papel da cultura por estas três dimensões que eu mencionei. E o objetivo do debate de hoje é discutir um bocadinho ideias, possíveis iniciativas, nesse contexto, e fazer isso procurando já apontar uma outra ideia possível. Uma das ideias que tem sido discutida com o Pedro e que poderia ser uma ideia mobilizadora, não a única, mas uma das ideias mobilizadoras, atendendo até à tradição que a Figueira tem nessa área, é como é que a Figueira poderia ser a cidade do cinema em Portugal. Será que não poderíamos fazer da Figueira a cidade do cinema em Portugal? E o que é que era necessário para isso e o que é que nós poderíamos contribuir e o que é que seria necessário de construir e desenvolver para a Figueira ter esse papel. Permitam-me só dizer que este painel é um painel muito rico de pessoas com experiência a nível nacional, mas também com experiência a nível na Figueira. E que reflete ao mesmo tempo a importância que a Figueira suscita a nível nacional, mas também a capacidade que a Figueira teve de produzir pessoas culturalmente relevantes, escritores, pessoas da área do cinema, e este painel é muito representativo disso mesmo. O primeiro orador que temos, que não pode estar aqui presencialmente porque o Presidente da República obrigou, entre aspas, naturalmente, a acompanhar numa visita que foi marcada para hoje, é o Pedro Mexia, que eu penso que muitos conhecerão até, tem uma relação muito forte à Figueira. O Pedro Mexia passa as férias de verão sempre na Figueira. Eu costumo encontrar o Pedro sempre aqui. E, portanto, não é apenas alguém que pode trazer a mais-valia de ser uma personalidade com dimensão cultural a nível nacional, como poeta, como ensaísta, também como ex-responsável, por exemplo, da Cinemateca Nacional, ex-presidente da Cinemateca Nacional, mas que é alguém que tem um conhecimento e uma relação emocional e afetiva muito importante com a Figueira. E de forma que ele, infelizmente, não pôde estar presente pessoalmente, mas enviou um vídeo com a contribuição dele, se pudermos passar. Boa tarde a todos. Lamento não poder estar presente nem intervir em direto como gostaria, mas não queria deixar de, acedendo ao simpático convite do Miguel Poiares Maduro, de vos dizer umas palavras nesta circunstância. Queria cumprimentar todos os candidatos, começando evidentemente pelo candidato à presidência da Câmara da Figueira da Foz e todos os intervenientes e espectadores.
Hum, Podem perguntar porque é que eu intervenho nesta sessão, uma vez que não nasci na Figueira, nunca vivi na Figueira, mas como alguns saberão, tenho uma ligação familiar desde antes de ter memória de mim próprio à Figueira da Foz, e uma relação que depois foi interrompida durante alguns anos e retomada de uma forma muito, diria, afetiva na última década e meia, talvez. E o meu contributo, se é que pode ter alguma utilidade, é apenas, muito rapidamente, deixar-vos 5 ou 6 notas que me parecem úteis. Devo dizer que, em parte, por andar pelo país como autor, convidado em muitas circunstâncias, em parte por outras funções que desempenhei, fui ganhando uma visão altamente positiva e contrariando talvez uma visão altamente preconceituosa do poder local português do grau de, não de empenhamento, isso não duvidava, mas de preparação e de qualidade dos autarcas. Nem sempre na cultura isso é completamente visível, porque nem sempre a cultura é uma das apostas fundamentais, e às vezes parece-me que a cultura autárquica segue aquela regra que se usava no liceu de que o pior jogador vai à baliza, e neste caso às vezes parece que os vereadores, os últimos a serem pensados são os vereadores autárquicos ou os responsáveis, perdão, os vereadores da cultura ou os responsáveis da cultura. Queria só partilhar convosco 5 notas ou 6. A primeira é a ideia de que, porque é uma questão que aparece muito não apenas ao nível local, mas até sobretudo ao nível nacional, que é a ideia da cultura do ponto de vista simbólico. A cultura do ponto de vista simbólico é ao mesmo tempo importante e insuficiente. Eu durante alguns anos achei, por exemplo, que não fazia muita diferença haver um Ministério da Cultura ou uma Secretaria de Estado da Cultura, mas o simbolismo, a presença no Conselho de Ministros e tudo isso tem importância. Portanto, esse lado simbólico é um lado positivo, mas há um lado simbólico que se manifesta na grande presença de artistas e de intelectuais e de pessoas da cultura nas campanhas eleitorais, que é puramente simbólico e que não tem, podemos, sem dar exemplos, mas podemos pensar em muitos exemplos em que isso acontece. Além do mais, há uma convicção às vezes no poder político de que a cultura é uma atividade, preocupação ou gosto de nicho, e na verdade não, é praticamente impossível encontrar alguém que não tenha interesses culturais. Praticamente é impossível encontrar alguém que nem leia nenhum livro, nem ouça nenhuma canção, nem veja nenhum filme que não tenha absolutamente nenhuma relação com o mundo das artes e da cultura, quanto mais não seja, e o quanto mais não seja não é menorizando esse aspecto, nas comunidades locais, a questão do património, da tradição, da identidade, que às vezes motiva pessoas que não são leitoras ou espectadoras regulares, mas que têm, digamos, amor à sua terra e amor às suas coisas. E, portanto, nessa matéria, e na matéria também da memória, a Figueira tem uma tradição patrimonial, identitária, e até de grandes figuras que passaram pela Figueira, que nasceram na Figueira, que passaram pela Figueira, que tem sabido honrar, como acontece em todo o lado, às vezes tardiamente, às vezes não sem equívocos. Estou a pensar em pessoas como João Gaspar Simões ou João César Monteiro, as figuras do liberalismo da República, que têm sido, aliás, assinaladas as efemérides nos últimos tempos, ou a presença como personagem, digamos assim, num dos principais romances da literatura portuguesa, Os Sinais de Fogo, do Jorge de Sena, da Figueira da Foz. E, portanto, esse património é um património e é uma memória que é importante preservar, tal como um dos ex-libris, diria eu, certamente para alguém. Eu já apanhei, não a fase gloriosa, já não me lembro da fase gloriosa, mas ainda me lembro do Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, que evidentemente tem a ver com uma certa fase histórica, também de abertura de Portugal ao mundo, de um certo cosmopolitismo, mas de que é possível certamente manter uma memória viva, nomeadamente através de é um assunto que não é a primeira vez que eu transmito o meu interesse como
nem é como município, é como cinéfilo, não sei bem a que título, que é o Espólio do José Vieira Marques, que foi diretor durante muitos anos no Festival de Cinema da Figueira, e que merecia certamente, não conhecendo o espólio, mas imaginando o que pode ser o espólio de um festival, de um diretor de um festival de cinema internacional, que merecia ter um espaço e merecia ter uma atenção. Uma outra nota tem a ver com, conhecem todos aquele slogan do tanta casa sem gente e tanta gente sem casa, que tem a ver com a habitação naturalmente, mas esse slogan também vale para, e pensando, enfim, por exemplo em Lisboa, que é onde eu vivo e o que eu conheço melhor, a quantidade de espaços disponíveis e a necessidade, e tem sido feito aliás em muitos casos, a possibilidade de encontrar, de se juntar os espaços que não têm utilização e as pessoas que têm atividade mas não têm espaço. Isso é uma coisa que a Figueira também pode fazer certamente, até com oficinas de teatro e também residências de artistas, e tudo isso é um aspecto muito importante. O penúltimo ponto tem a ver com a descentralização dos recursos, nomeadamente em matérias de museus e de património. Há aquela famosa frase do tempo da Revolução Americana, não taxação sem representação, e de facto também não faz muito sentido haver descentralização sem recursos. E portanto, a nível do poder local e da Associação Nacional de Municípios e de outras plataformas e de outras associações e responsáveis políticos, é possível que essa benéfica devolução às comunidades da gestão do seu património, dos seus museus, também corresponda uma capacidade orçamental, porque senão parece uma excelente dádiva às comunidades, e na verdade é um gesto, aí está, completamente simbólico, porque também há todo o trabalho de criar públicos e tudo isso. E a última nota tem a ver com uma frase que foi muito utilizada durante uns anos, para o bem e para o mal, sobre a Figueira estar na moda. Bom, eu não me vou estender em comentários sobre a Figueira estar na moda, mas todos nós sabemos que, sem prejuízo da importância da moda, a moda é o que passa. A moda é o que passa. E nós sabemos que há aspectos da moda que são importantes, e do lazer. Aliás, o Dr. Pedro Machado tem experiência direta do turismo, e tudo isso é muito importante e não estou a menosprezar. Mas diria que se é possível dizer alguma coisa sobre não só a relação do poder local com a cultura, mas da cultura em geral, é que a cultura é o oposto da moda, ou seja, é aquilo que fica. E eu acho que a Figueira, pela sua tradição, localização, tem muitas condições para não fazer apenas aquilo que a fará estar na moda, mas para fazer aquilo que fica. E por isso eu desejo boa sorte a esta candidatura, agradeço o convite e saúdos a todos. Muito obrigado. Obrigado ao Pedro. Acho que foi muito interessante, não apenas deu algumas sugestões concretas, que seguramente que este outro Pedro vai ponderar e atender, mas também em algumas mensagens mais profundas que indicou, como a importância de reconhecer o valor simbólico da cultura, mas não a reduzir a isso, a importância de assumir e dar mais competências ao poder local em matéria cultural, mas de fazer isso corresponder a um reforço dos recursos financeiros que o Estado Central deve dar ao poder local nessa matéria, e a importância que a cultura pode ter para colocar a Figueira na moda, tornar a Figueira mais visível, turisticamente mais atraída, mas de não reconduzir a cultura a isso, de não confundir isso com a cultura. E, portanto, que uma estratégia para a cultura tem de ter em conta, como ele disse muito bem, que a cultura é o que fica para lá da moda. A cultura tem valor também em atrair visibilidade, turistas, riqueza para a Figueira e em dar-nos visibilidade, mas a cultura não é apenas isso, não se esgota nisso e não pode ser confundida com isso. Temos agora o Mário Augusto, todos conhecem também, de forma que não precisa apresentar. Mário.
Bem, eu acho que o que o Pedro aqui disse, para já estou aqui com muito prazer, porque estou entre amigos e seja para discutir de cinema, seja para discutir de cultura, acho que nunca é dado por perdido o tempo, apesar de depois de muitas vezes as coisas esbarrarem na intenção e nas boas intenções que se podem desenvolver a partir das iniciativas que desencadeiam essa ligação das terras à cultura, para além do festivaleiro ou do que tem uma data certa e depois o circo vai-se embora e as terras ficam iguais. Na verdade, durante muito tempo via-se um bocadinho as iniciativas culturais nesse prisma. Vinham montar o circo, vinham montar a festa, vinham montar a feira e depois iam-se embora e, apesar de deixar raízes em muitos jovens que assistiam a isso nessas terras, mas depois passava um ano em que nada acontecia. A estratégia hoje, aliás o Pedro disse muito bem, o Pedro Mexia disse isso muito bem, e o Miguel sublinhou agora nas palavras de introdução, que é preciso que as coisas sejam vistas como uma sementeira que tem que crescer, tem que ser, além de cultivada, tem que ser tratada para resultar em frutos válidos. E esta ideia que está subjacente a esta nossa palestra também, esta nossa tertúlia, de fazer de Figueira um centro de cinema, é a primeira vez que eu estou a ouvir e acho excelente. Primeiro porque está aqui num sítio a meio do país, tem espaço fantástico, tem luz. Eu sou de Espinho há uma grande afinidade entre Espinho e a Figueira, até alguma disputa de popularidade em determinada altura da história do século XX, porque inicialmente, por exemplo, a malta do interior de Viseu e toda aquela região inicialmente ia para Espinho, porque o comboio levava-os até Espinho, era o fim da linha, e depois começaram a vir para a Figueira. Mas também há aqui uma coisa muito curiosa que tem a ver com o cinema, é que este ano, precisamente em julho, se poderia celebrar, e se calhar se fosse o Pedro, já Presidente da Câmara, iria ter em conta essa data, porque vale a pena. A celebração é sempre uma forma de conhecer melhor o que está para trás, para entendermos melhor o que vem para a frente. Celebrava-se a primeira exibição de cinema aqui na Figueira da Foz há 125 anos, e a Figueira foi o quarto lugar do país, a quarta terra do país a ver cinema. Primeiro foi Lisboa, depois o Porto, depois o projecionista, como tinha que voltar a Lisboa e estávamos no verão, aproveitou, passou por Espinho primeiro, terceiro, porque estava ali ao lado do Porto, e no caminho veio à Figueira, porque eram zonas sempre uma questão de proximidade territorial. E passou pela Figueira, portanto há 125 anos a Figueira foi o quarto lugar no país a ver cinema, e ao que se sabe, e os registros de jornais da época dizem que foi um sucesso aqui também, essa primeira apresentação. E a Figueira tem uma relação muito forte com o cinema. Eu próprio, há bocadinho estávamos ali a trocar, eu quando entrei aqui, já não entrava aqui há muitos anos, lembro-me disto ser também um dos sítios onde o festival acontecia. Eu, como muito jovem, comecei a vir ao Festival da Figueira, e a prova de que é importante que essa sementeira seja feita e ter essa visão da cultura não fechada, não encapsulada nos que estão associados a ela, mas abrir para o grande público, é que não será por acaso que há cineastas, há gente ligada ao cinema que começou a partir daqui porque havia aqui um festival. O João Mário Grilo, por exemplo, cresceu com o Festival da Figueira. Eu próprio, para terem uma ligação, eu tenho uma ligação forte com o cinema por causa do Cinema em Espinho, ou seja, e é com muita pena que quem está ligado às coisas da cultura, quem se preocupa com coisas da cultura, veja, por um lado, o centralismo
da capital em relação aos eventos e a este tipo de iniciativas, e escudando-se, pois, mas lá não tem público, não, mas não há condições, e depois de repente, por exemplo, temos 10 festivais de cinema em Lisboa, e um festival tão marcante como o da Figueira, é óbvio que estava muito focado no Zé Vieira Marques, mas que, aliás, o Pedro dá essa dica também, era obrigatório essa celebração dessa pessoa que tanto fez pela divulgação do cinema e tanto fomentou o desenvolvimento e a organização de certames. Não podemos esquecer que a Figueira foi o primeiro grande festival de cinema que havia em Portugal. Um bocadinho à semelhança que havia do Festival de Cannes, porque era numa praia, ou o Festival de Deauville, que também era outra praia, o Festival de Biarritz. Portanto, houve ali o que só prova que ninguém estava a inventar a roda. O que é certo é que tiraram partido, e bem, desse modelo, e depois as coisas vão definhando. É óbvio que nós também vamos envelhecendo, vamos tendo menos vontade de sair de casa, mas por isso é que é preciso reinventar os conceitos, dar-lhes capacidade financeira para que eles sobrevivam e que fique alguma coisa nas terras onde se organizam as coisas. Não estou a dizer que tenha a ver, poderemos pensar, bem, uma necessidade de ter uma estrutura profissional que ao longo do ano... Não precisa, às vezes tem que ter uma estrutura profissionalizada, mas que pode desenvolver e pode criar coisas ao longo do ano e chamar à terra, chamar estas cidades mais interessados fora delas. Há aqui um problema de distribuição cultural no país. Como eu dizia, por exemplo, Lisboa tem 10 festivais de cinema, mas já vi festivais de cinema serem organizados em Vila Nova de Foscoa, onde nunca na vida houve um cinema. Portanto, vai lá uma caminhoneta de lisboetas, que chega lá, nada contra os lisboetas, Miguel, nem nós que vivem em Lisboa, tu não és de Lisboa, mas... nem vivo em Lisboa. Mas nem vives em Lisboa. Mas acontece, vai uma caminhoneta carregada de gente simpática e com vontade de ver as aldeias, montam lá o estaminé, fazem um festival e depois vão-se embora. Estou à vontade porque nem sei quem é que organiza. Mas isso é que tem que haver um plano, tem que haver, e a Figueira tem tudo para poder ter um papel importante ao recuperar uma marca fortíssima, que ainda há uma geração que se lembra perfeitamente do que acontecia aqui em setembro, a importância que isso teve para o cinema em Portugal e para a divulgação de determinadas cinematografias, mas só não chega. Fazer um festival de cinema já não é um modelo que tenha sustentabilidade por um lado e que tenha interesse cultural apenas só pela mostra de cinema que pode acontecer. Daí que a ideia que o Miguel desencadeou e no pensamento e o Pedro também lançava, transformar esta região num polo que tenha a ver com o cinema, acho interessantíssimo, mas o primeiro passo seria seguramente recuperar a marca do Festival da Figueira. É óbvio que não se pode fazer um festival igual como se fazia há umas décadas atrás, mas pode-se fazer uma coisa com uma mais-valia na área, não só de cinema, porque hoje já não se fala só de cinema, até porque nós, como sabemos, o cinema per si, de sala, está a atravessar uma crise que só se veio agravar com a pandemia, porque as pessoas hoje veem cinema em casa, têm as redes de streaming, mas eu estou convencido que, conforme o conceito que se desenvolver, explicar às pessoas, dar aos jovens a possibilidade de entender e formar opinião a partir do conhecimento, estamos em condições de poder criar esse lastro que não tem resultados no imediato, a não ser a mostra de cinema, o evento em si, mas criar
uma dinâmica e mudar esse paradigma dos festivais por festival e criar, com a memória de que a marca do Festival da Figueira tinha, transformar essa marca numa mais-valia cultural que seguramente iria atrair gente aqui, iria atrair interessados em desenvolver experiências na área do cinema. Eu, em tempos, até cheguei a participar, aliás, estivemos aqui uma vez há uns anos largos atrás a conversar sobre a possibilidade de dar, pelo menos, dicas. Eu não sou organizador de festivais, só gosto de participar na discussão destas coisas, porque acho que é importante que nós tenhamos um papel ativo na sociedade e se possa desenvolver iniciativas que aproximem e que tirem os jovens só daquela corriqueira forma de entender a comunicação e a arte, que às vezes não é. Portanto, a iniciativa de poder transformar esta região a médio, longo prazo num sítio onde o cinema se discute e hoje não se pode falar só de cinema, é audiovisual, é multimédia, transformar isso é recuperar para esta cidade uma ideia que esteve por trás do festival também e que teve resultados fantásticos durante mais de uma década. Depois a coisa começou-se a complicar e as pessoas foram envelhecendo, quem organizava também, e mais uma vez, e acho que o Pedro tem que tomar boa nota disso, o espólio do Zé Vira Marques seguramente que deveria ser trabalhado e era um primeiro passo para fazer alguma coisa de diferente na área da cultura e na área da cultura cinematográfica, porque tem tudo para que aconteça aqui, da mesma maneira que Espinho tem tudo para que isso também se desenvolva na área do cinema de animação, porque tem lá um festival que é o Cineanima, e esse felizmente ainda existe, mas não tem a força que teve nos anos 80, como o Festival da Figueira, mesmo que se tivesse prolongado no tempo, no mesmo modelo, o modelo tem que ser reinventado, não teria a mesma força hoje que teve nos anos 70, no final da década de 70 e da década de 80, mas seguramente que poderia criar uma nova geração de cinéfilos, um novo fórum de discussão destas artes e fazer disso esse centro de discussão dos novos mídia e da comunicação e do audiovisual. Era uma ideia excelente que acho que o Pedro pode apontá-la. Muito obrigado, Mário. E se há pessoa que tem, digamos, batalhado aqui na Figueira para continuar a manter o cinema como marca aqui na Figueira e até pelo próprio Festival de Cinema, é o próximo orador. Portanto, é um complemento ideal às ideias e às sugestões que o Mário avançou. Luís? Muito obrigado. Como devem calcular, é um regozijo enorme para mim estar aqui esta noite, ou esta tarde, no sentido em que, pelo facto de eu estar aqui, é porque há algum reconhecimento daquilo que eu tenho vindo a fazer no que diz respeito ao cinema. É um prazer enorme, é um orgulho enorme estar junto a estas personalidades tão ilustres e acredito, piamente, com a transversalidade de ideias, de opiniões, de vontades e de projetos que possam querer implementar na Figueira da Foz. Para mim, que ando já há algum tempo, como é do vosso conhecimento, a batalhar naquilo que eu considero que a Figueira tem todas as condições para vir a ser novamente o baluarte do cinema, do Festival de Cinema em Portugal, e agradeço imenso as suas palavras, porque de facto uma pessoa que vem de Espinho quando era novo, porque percebia que aqui efetivamente havia aqui uma meca, digamos assim, que permitia às pessoas conhecerem aquilo, as novidades e tudo aquilo que acontecia pelo mundo fora no que diz respeito ao cinema. É para mim, pessoalmente, enquanto figueirense, um motivo de orgulho, e foi precisamente esse orgulho que eu sempre senti, porque também pertencia a essa fase de ver muito cinema e de tudo aquilo que aconteceu, o Padre Vieira Marques e toda a sua equipa, que fez criar em mim este gostinho enorme pelo cinema. Mas, evidentemente, as coisas não são simples, não são fáceis.
Alguns de vocês conhecem por ter sido um agente promotor da cidade da Figueira da Foz no que diz respeito ao desporto, nomeadamente na parte do basquete, mas nunca deixei de sentir dentro de mim este bichinho do cinema, da arte em geral, porque também está envolvida a música, e a partir de uma determinada altura eu senti uma necessidade extrema de deitar cá para fora tudo aquilo que eu tinha dentro de mim e tudo aquilo que eu poderia dar à minha cidade, nomeadamente nesta área, não só no cinema, como também, volto a dizer, na música. E para dizer que desde 2009, a altura que eu lancei a primeira longa-metragem, Fugiu Peter Pan, que aquilo que eu pretendia tão simplesmente era ressalvar e promover e divulgar os valores da nossa terra num filme virado com uma forte componente musical de vários agentes artísticos da cidade, em que, de facto, cresceu em mim uma vontade enorme de querer fazer cinema e de sentir que estava na minha praia, em que hoje, passados estes anos todos, eu não me vejo já como desportista, mas sim como realizador, como compositor, como autor, e que, interessante, mas sinto-me extremamente bem nesta área, sinto que é a minha praia. Mas, como eu disse no início, as coisas não são simples, não são fáceis, e eu gostaria muito, se me permitissem, de, muito rapidamente, fazer aqui um périplo e um recapitular de vivências que eu passei no cinema, e, sem dúvida alguma, aquilo que eu sinto é que o cinema nacional passa aqui por algumas dificuldades, por sérias dificuldades, nomeadamente, eu não queria entrar muito por aqui, mas tenho que entrar, tenho que falar porque é uma realidade, nomeadamente nos apoios, na questão dos apoios. A minha última longa-metragem, isto é importante que se diga, para vocês também perceberem um bocado da realidade, a nossa realidade. A minha última longa-metragem é sobre Viriato, como vocês todos conhecem, é um personagem, é um herói nacional que nunca foi representado em cinema, nunca. Houve um pequenino de Manuel de Oliveira, no Não a Vanglória de Mandar, em que ele retrata minimamente Viriato ali numa coisa de 10 minutos, mas longa-metragem sobre Viriato nunca aconteceu. E eu tenho concorrido várias vezes às entidades competentes, nomeadamente ao ICA, para apoios, para me apoiarem, como é evidente, como qualquer realizador efetivamente se presta para tentar fazer o melhor cinema possível. E o que acontece é que, apesar de ter a conivência da nós, audiovisuais, uma das maiores distribuidoras portuguesas, a dizer que o filme obedece a todos os requisitos para ser um grande filme, mesmo assim eu não consegui obter os apoios e produzir um filme, efetivamente, com uma capacidade financeira que o filme exigia, porque nem todos os filmes o exigem. E, assim sendo, o filme estreou em todas as salas nacionais do país, o filme encontra-se nas nossas televisões, se vocês quiserem ver, o filme está disponível em todo o mundo pela Amazon Prime Video, e eu fiz o filme com 19.500 euros. E isto leva-nos a um sítio que para mim é extremamente importante, que é, nós não precisamos de ser subsídio-dependentes como muitos de nós fazemos questão de sentir que só assim é que nós conseguimos materializar as coisas. Nós, com boas ideias, com motivação, com força de vontade, com querer, rodeado de boas pessoas, de pessoas que acreditam, nós conseguimos fazer isso. E por isso, e já agora, só para complementar esta parte, porque eu tenho que falar nisto, porque é o estado do cinema português, apesar de não ter sido apoiado nesta vertente que eu falei, para o meu filme do Viriato e tudo mais, acresce que, no final de tudo, o ICA, que é a entidade que apoia o cinema português, para além de não me ter apoiado em 2 pedidos de apoio que eu faço, ainda me retira 7,5% das minhas receitas brutas. E eu penso que isto define aquilo que é o estado do cinema português. Posto isto, significa que todas estas vivências e tudo aquilo que eu tenho trabalhado e feito na área do cinema permite-me reunir uma capacidade única
para, quanto mais não seja, perceber o que é que eu poderei fazer pelo cinema na nossa cidade. E, como vocês sabem, alguns de vocês têm esse conhecimento, eu fundei e produzi o Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, o Figueira Film Art, em 2014, presumo eu, com a boa conivência do Dr. Tavares, que foi uma das pessoas que, como deve estar recordado, que apoiou desde o início e que eu sinto-me perfeitamente grato, e ao falecido Dr. Ataíde, pronto, que também esteve sempre presente nesta intenção, em que me disponibilizaram tudo aquilo que era possível para podermos fazer um festival de cinema digno, nomeadamente toda a logística possível, e com muito ou menos dinheiro conseguimos efetivamente realizar durante 6 anos um festival de cinema, que depois acabou por terminar devido à pandemia, como todos vocês sabem. Não terminou, está em stand-by. O que é facto é que não deixámos de contar com 100 e poucos países disponíveis a participar no nosso festival, com 4.600 filmes para um evento que eu acho que isto é efetivamente uma coisa única e que a mim pessoalmente enche-me de orgulho como é que nós conseguimos efetivamente com pouco dinheiro e tudo mais celebrar um festival desta natureza. E volto a dizer, rodeado de pessoas que acreditam em nós, neste caso figueirenses, que sentem que efetivamente existe mais-valia nesta terra para podermos fazer coisas boas e, sem dúvida alguma, um dos meus grandes objetivos é fazer com que a cidade da Figueira da Foz volte a ser o baluarte do cinema em Portugal. Muito difícil, não é impossível, para mim não é impossível de todo. Assim, nós estamos bem alicerçados, com pessoas que acreditem em nós, porque, e agora pegando nas palavras do Dr. Paulo Trancoso, que é o presidente da Academia Portuguesa de Cinema, quando convidado como padrinho de um dos festivais realizados, ele dizia, assoberbado, que a Figueira da Foz é uma espécie de uma mini Cannes. E em conversas com o Dr. Pedro Machado, o que me faz estar aqui hoje é porque achei que houve efetivamente uma química muito grande. Uma pessoa que esteve ligada durante anos à Direção de Turismo do Centro e por todo o trabalho que desempenhou no Turismo Centro, eu percebi por aqui que este sonho que eu tenho de sentir que a Figueira da Foz reúne todas as condições para voltar outra vez a ser a meca do cinema em Portugal, que o Dr. Pedro Machado poderia ser efetivamente a melhor aposta e fazer com que possamos ser ainda maiores do que aquilo que fomos há alguns anos atrás, e é essa a minha convicção. Pronto, é só para dizer que neste campo, e como vocês todos sabem, eu falo isto de coração, falo isto de alma, porque é efetivamente a minha terra, que é isto que é muito importante. Sinto que temos todas essas condições. O Dr. Paulo Trancoso é uma peça muito importante naquilo que eu ambiciono, porque aquilo que eu ambiciono é convocar todas as academias do mundo para estarem presentes na nossa cidade, e tenho o aval e conivência do Dr. Paulo Trancoso para realizarmos o melhor festival de cinema, tornando esta cidade, não menosprezando a cidade, mas tornando uma mini Cannes, como é evidente, porque temos todas as condições para isso. E por isso, Dr. Pedro Machado, deixo-lhe essa responsabilidade, sabendo que, da minha parte e de muitas pessoas da Figueira da Foz, nós estamos prontos para fazer aquilo que deve ser feito nesta área. Muito obrigado. Pedro, as responsabilidades vão-se acumulando sobre os teus ombros, mas estes ombros são suficientemente sólidos para isso. Temos agora, à distância online, a doutora Teresa Albuquerque, uma pessoa com uma enorme experiência na área da cultura, na programação cultural e presidente da Fundação Casa de Mateus. Teresa? Quando o Miguel me falou nesta conversa, falou-me numa conversa a relação entre cultura e poder local.
E há uma coisa que me parece sempre interessante de pensar como ponto de partida, é que a cultura, seja ela ao nível do poder local ou ao nível nacional, para mim é um sintoma revelador do estado da cidadania. Um sintoma revelador do estado do Estado. E nesse sentido, eu penso que a cultura deve ser uma forma complexa, acho que é a palavra mais acertada. Nós temos em todos os níveis diferentes dimensões. Neste caso da Figueira da Foz estávamos a falar num projeto âncora, senti falta de se ouvir falar de qual era a perspectiva sobre a cultura de todos os dias, porque a cultura, a meu ver, se for dentro de um contexto saudável, é uma atividade que faz parte do cotidiano do cidadão, e isso é que é, penso eu, o desafio mais complicado, que é o de se conseguir, e acho que em Portugal desenvolver um ecossistema cultural diverso e sustentável. Bom, parece que estou a falar do ambiente, mas eu acho que realmente há muitas coisas que se podem aproximar entre cultura e ambiente, e acho que uma das questões a que não se presta suficiente atenção é a necessidade de haver diversidade do contexto cultural para que esse contexto seja um contexto equilibrado. Claro que essa diversidade tem que ser sempre acompanhada também de uma noção de qualidade, quer dizer, que não nos interessa nada a diversidade dentro da falta de qualidade, e isso também aí podemos dizer que há um paralelismo com o ambiente. Agora, fomentar essa diversidade exige uma grande capacidade do ponto de vista, neste caso, das autarquias, e um trabalho que é ao mesmo tempo no terreno e ao mesmo tempo um trabalho bastante sofisticado e ambos se têm que cruzar. E este tipo de competência é raro ao nível do poder local ou sem ser ao nível do poder local, porque é um trabalho ao mesmo tempo de sapa e que tem que ser também alicerçado em critérios e em referências muito sólidas. Bom, isto tudo pode parecer tudo muito abstrato, mas são questões que me parece que muitas vezes estão ausentes da discussão e da prática, e há também a questão da estabilidade. A estabilidade é uma coisa que em Portugal é muito difícil na área da cultura, mas penso que não é só na área da cultura, mas como digo, acho que a cultura é realmente um excelente sintoma do estado do país. E esta questão da estabilidade das estruturas, bem, é fundamental para que exista profissionalismo, para que exista qualidade no trabalho. Não é possível termos profissionais que não sabem com o que é que contam, por melhores que sejam. E portanto, este é um ponto que eu penso que o poder local, muito melhor do que o poder nacional, e isso acontece em muitas cidades em que o poder local é responsável precisamente pela estabilidade de algumas estruturas que vão durando ao longo de décadas e que são referências e que são alicerces importantes das cidades. Finalmente, não sei se me estão a ouvir, talvez o Ricardo... Estou? Sim, ok? Sim. Sim. Finalmente, há uma coisa também que me parece que é fundamental para qualquer cidade, é a pensar na sua dimensão europeia. Eu acho que estamos num contexto europeu, deve-se pensar no contexto nacional e no contexto europeu. Temos hoje cerca de 10 candidatos a ser capital cultural europeia, significa que todas as cidades estão bem conscientes da importância da dimensão europeia, mas eu penso que é muito interessante que isso esteja também presente no dia-a-dia da atividade cultural de cada município. Enfim, são sim algumas
achas para uma conversa que eu ouço muito mal, que eu gostaria de poder ouvir com mais clareza, mas era basicamente o ponto que se possa... Bom, lembro-me que o Miguel, no início da conversa, falou na relação da cultura com a economia e que, de facto, a cultura gera uma economia própria. E isso é um ponto evidente. A cultura gera economia, gera bem-estar e, em ambos os casos, gera, a meu ver, círculos virtuosos, ou seja, gera a capacidade de se multiplicar a tal ponto que nós nem sabemos bem quais são, de facto, os impactos das atividades culturais, porque só sabemos medir alguns e não os sabemos medir na sua complexidade. Aí a única coisa que eu posso dizer aos autarcas é que deem o benefício da dúvida e que às vezes às vezes vejo discutirem-se montantes bastante, às vezes quase ridículos, até com medo que possam ser desperdiçados numa atividade cultural, enquanto que noutras áreas há muito menos preocupação com... Quer dizer, não vejo essa preocupação tão premente com montantes tão baixos. Pronto, eram só algumas ideias. Miguel, não sei se... Teresa, obrigadíssimo. Ouvimos-te perfeitamente. Obrigadíssima. Não, obrigado a ti, ouvimos-te perfeitamente e acho que fechaste muito bem enfatizando essa lógica de um ciclo virtuoso que é criado na relação da economia, da cultura com a economia e com a sociedade. Dou agora a palavra ao António Tavares. Muito obrigado. Agradecer o convite que me fizeram para aqui estar, transmitir-vos algumas ideias que me parecem pertinentes, estando nós diante de um candidato à Câmara Municipal que pode vir a ser decisor político nos próximos anos. E, portanto, julgo que convinha, por um lado, ressaltar aquilo que nunca é demais, que é o valor efetivo que a cultura tem para as comunidades locais e, sobretudo, para as pequenas e médias cidades, como é o caso da Figueira da Foz, que é uma cidade de dimensão média. Salientar esta importância, dar exemplos daquilo que tem sido feito e, eventualmente, deixar algumas notas para aquilo que se poderá fazer. Portanto, se quiser pegar na esferográfica, ora aí está, ficam mais alguns recados. Julgo que a intenção também é... Chega um caderno ou são... Não, chega. Também só tenho 7 minutos, não é? Portanto, não vou muito longe. Há 2 estudos fundamentais sobre a cultura, sobre o impacto da cultura na economia em Portugal. Um é um estudo que já com alguns anos do professor Augusto Mateus, que foi um estudo surpreendente porque veio trazer conclusões de que não estávamos à espera. E dessas conclusões cito-vos apenas esta. A cultura vale mais em termos de valor acrescentado bruto, ou seja, de riqueza material criada, do que o setor têxtil. E vale mais do que o setor da alimentação e bebidas. Portanto, isto significa que, do ponto de vista económico, a cultura tem um impacto fundamental a cumprir e que pode ser, eventualmente, muito mais alargado, porque se sabe hoje, e nos estudos sucessivos que se fizeram, sabe-se hoje que a cultura tem um forte efeito multiplicador, os economistas chamam de efeito multiplicador quando algo que imputa resultados em cadeia, não é? E também tem um forte efeito acelerador sobre a economia. E, portanto, tudo aquilo que se investe em cultura traz resultados. Quem diz isto é um insuspeito guru da gestão chamado Jacques Welch, que diz a cultura traz resultados. E ele apostou muito do dinheiro que tinha exatamente na cultura. Também não é de todo despiciendo salientar que esta ideia vem num segundo estudo que foi feito sobre o impacto da cultura na economia, que é um estudo do professor José Tavares e de vários investigadores, entre eles o João Pereira dos Santos. Esse estudo reforça aquilo que já tinha trazido como conclusão o estudo do professor Augusto Mateus, mas cita alguns exemplos muito concretos de como a cultura foi utilizada para
reconquistar espaços que tinham perdido predominância no contexto regional e até nacional. Era o caso de Detroit. Eles apresentam muito ao pormenor aquilo que foi feito em Detroit quando a indústria automóvel acabou por arrasar, digamos, a economia da cidade, e como através da cultura se conseguiu fazer renascer uma economia que estava moribunda. A cultura representa em Portugal números transversais, digamos, porque a variação é razoável todos os anos, mas números transversais dos últimos 5 anos representa cerca de 1,7% do VAB e representa cerca de 1,7% também do emprego criado. Portanto, estamos a falar de valores com alguma importância. Na Figueira da Foz, não sabemos qual é o impacto, mas o impacto andará na casa talvez dos 2%, eu estimo que andará na casa dos 2,2%, não é? Portanto, isso, digamos, é também relevante. Não tem tanta importância do ponto de vista exportador, porque a cultura só representa para nós cerca de 0,9%, não chega sequer a 1% do valor das exportações, e se compararmos com os outros países da comunidade, da União Europeia, nossos parceiros, os valores estão um bocadinho acima de tudo isto. Em termos de despesas familiares, do orçamento familiar, a cultura impacta em cerca de 3%, o que é um número já muito próximo, é um número que tem vindo a subir e que é um número já muito próximo dos valores da União Europeia. Portanto, quer dizer que nós também, conforme vamos subindo na qualidade de vida das pessoas e nos rendimentos das pessoas, também sabemos que elas vão afetando uma parte maior do seu rendimento a estas questões do lazer e naturalmente da cultura. Representando cerca de 1,7%, quando o professor Augusto Mateus fez o seu estudo, imputou-lhe um valor, de certa forma, superior, 2,4%, porque aqui depois às vezes há o que se considera, porque há quem meta na cultura o software e quem meta a televisão e quem meta a RTP. Por exemplo, a dotação do Orçamento Geral do Estado para este ano é de 0,2%. Reparem, se a cultura impacta 1,7% na criação da riqueza, a dotação orçamental é só de 0,2%, que está muito, muito aquém dos nossos parceiros europeus, que quase todos já ultrapassam o 1%. Não é? E aqui estou a falar, possivelmente atrás de nós só estará a Roménia neste momento, porque a Bulgária, a Hungria, etc., já todos nos ultrapassaram. Mas, portanto, há esta diferença, digamos, daquilo que é a importância em termos económicos para a criação da riqueza e aquilo que é o correspondente retribuição que o Orçamento Geral do Estado dá para que este setor se desenvolva. Há um valor imaterial que a cultura tem e que nós todos lhe reconhecemos, que é o valor de identidade que confere às comunidades. Nós pensamos em Espinho e pensamos no Sinanima, nós pensamos no Porto e pensamos no Fantasporto, pensamos em Guimarães e pensamos no Festival de Jazz, e pensamos em Cascais e pensamos em jazz, pensamos em Castelo Branco e pensamos em Cargaleiro, ou em Belgais com a Maria João Pires, e portanto há sempre, em relação às cidades, há sempre uma marca identitária que tem a ver com eventos culturais e que tem a ver com a cultura. E portanto nós podemos aliar essa marca cultural, por exemplo, a uma marca turística ou de outra índole que possa ser, digamos, também uma marca identitária para o exterior e para quem vem lá de fora ou quem está no país, mas vê a Figueira dentro do país, mas, digamos, de fora da própria região. Dizer-vos que, portanto, que esta marca identitária pode constituir, de certa forma, um fator de coesão social que é muito importante, mas também um fator de inclusão social, porque há estudos que apontam que as cidades culturais, as cidades ditas culturais, portanto, que põem a cultura como um setor importante do seu desenvolvimento, são cidades que atraem pessoas com mais formação, com mais talento, com mais capacidade de participação cívica e com mais tolerância. Portanto, geram, digamos, comunidades
tolerantes, diversificadas e comunidades que conseguem atingir patamares de desenvolvimento bastante superiores àquelas que não o fazem. Hoje também já se percebeu que quando as políticas culturais ou quando as decisões inerentes às políticas culturais são feitas especificamente para a cultura, acabam por fracassar. Portanto, ou seja, é necessário, na tomada de decisões de política cultural, associar essas medidas a outras dimensões, ou da economia ou da sociedade. Portanto, e aqui reporto-me a vários exemplos que são conhecidos, nomeadamente os exemplos em que a política cultural foi associada a objetivos de regeneração urbana, como aconteceu em Barcelona, por exemplo, em que a política cultural foi associada a espaços, à regeneração de espaços industriais ou abandonados ou decadentes, e que os conseguiu revitalizar. Foi o caso de Detroit, que falei há pouco, e que vem amplamente desenvolvido no estudo do professor José Tavares. No caso também, e há estudos a este nível, feitos na América do Norte, sobre as medidas de política cultural que são associadas à educação e que são associadas às escolas. Fizeram-se inclusive experiências com crianças, estabelecendo grupos diferentes, crianças em que um grupo visitava com frequência o museu, a biblioteca, os equipamentos culturais, e outro grupo que não visitava, e depois veio-se a ver que, efetivamente, o grupo que tinha, digamos, essas vivências culturais e que podia beber essas vivências culturais, acabava por ter muito melhores resultados do que os outros que o não faziam. Aliás, há um exemplo que também é muito citado, que é um exemplo que foi estabelecido na Califórnia, em que se colocavam os artistas nas escolas, trabalhando com os professores e trabalhando os currículos tradicionais das várias disciplinas, mas na perspectiva da arte. E, portanto, isso trazia vantagens enormíssimas para essas crianças e promovia aquilo que que já se fala há muito tempo, que é a necessidade de haver uma educação para a cultura. Porque, de facto, não há uma educação para a cultura. Nós temos experimentado a educação para os média, temos experimentado a educação para a literacia, mas não se tem feito esse trabalho da educação para a cultura. Eu dou-vos um exemplo muito simples, e não quero ultrapassar os meus 7 minutos, mas não resisto a dizê-lo. Há dias eu estava a dar uma aula, sou professor de Economia, estava a dar uma aula, e um aluno perguntou-me porque é que as obras de arte valem tanto dinheiro. E a partir daí começamos a conversar sobre, efetivamente, as obras de arte e etc. E às tantas percebi-me, e falei-lhes do Picasso, e falei-lhes do Van Gogh, e falei-lhes do dinheiro que essas pinturas valem, quanto é que têm feito nos leilões, etc. Mas às tantas percebi que eles não sabiam quem era o Van Gogh, quem era o Picasso, quem era o Dalí, o que é o surrealismo, alunos do 11º ano. Mostrei-lhes e projetei-lhes a imagem do Guernica. Nunca ninguém tinha visto o Guernica. Projetei-lhes os muitos girassóis do Van Gogh, eles nunca tinham visto girassóis. A Noite Estrelada do Van Gogh, eles nunca a tinham visto, etc, etc, etc. Portanto, falta de facto fazer esta educação para a cultura que não está feita. E, portanto, associar os programas tradicionais e os currículos tradicionais, digamos, àquilo que é cultural. O mesmo acontece, obviamente, com o caso da música. Com o caso da música, o professor Augusto Mateus, lembro-me de ter feito uma vez uma referência de que quando estava a pensar, foi-lhe encomendada a animação da Baixa de Lisboa, e a readaptação da Baixa de Lisboa, e ele conta numa entrevista que quando estava a pensar o que é que deveria ser feito na Baixa de Lisboa, estava por acaso a ouvir o Carlos Paredes. E estava a ouvir o movimento perpétuo do Carlos Paredes. Quem conhece a música percebe o que é o movimento perpétuo. E nessa altura a ideia surgiu-lhe como um flash, ou seja, é isto que a Baixa de Lisboa precisa, é movimento perpétuo. Portanto, é esta constante animação, este constante incitamento ao movimento que a música do Paredes lhes confere. E confesso-vos que numa aula pus o movimento perpétuo, depois de ter explicado isto,
e as crianças perceberam, os jovens crescidos, perceberam perfeitamente o que é que estávamos a falar. Portanto, ou seja, às 10 horas o movimento tem que ser este, é aquele que a música induz, às 9 da manhã tem que ser este, às 4 da manhã tem que ser este, às 10 da manhã tem que ser aquele, e portanto isso digamos, articular a educação com estes ditames culturais que são fundamentais. Há outras situações que se podem articular aqui nestas ideias. Eu falei na questão eu falei na questão da regeneração industrial e dos espaços industriais. Temos aqui a Simpor. Espero que não se esqueçam efetivamente de quando trabalharem esta questão da Simpor, de associar alguma coisa que tenha a ver exatamente com a cultura. Então, eu passava aqui às eventuais ideias que podem ser aproveitadas para vos dizer o seguinte. O último estudo sobre a participação cultural mostra que ela tem vindo a decair e vai continuar a decair, e vai continuar a decair por um sem número de razões. Não tenho tempo para as citar. Mas eu fiquei perturbado quando vejo este estudo, e o principal fator em que as pessoas estão a desmobilizar para a participação cultural é a falta de interesse. O segundo fator é a falta de tempo, que nós compreendemos porque hoje nós trabalhamos quase 24 horas, porque o telemóvel está sempre ligado, não é? Mas dizer que é a falta de interesse, então isso significa que, do ponto de vista das políticas que venham a ser encetadas, é necessário fazer com que as pessoas tenham interesse pela participação cultural. Criem-se públicos, criem-se massa crítica para esses públicos e, sobretudo, permita-se que aqueles que querem fazer cultura e que querem fazer festivais e que querem um sem número de coisas ligadas a estas atividades, que tenham algum apoio para o fazer. Em relação ao cinema, eu deixo só esta nota que é, quando eu deixei a Câmara e as responsabilidades camarárias que tive, o edifício do Quartel dos Bombeiros ficou de ser reabilitado para se fazer um centro de estudos da imagem. Para lá se levaria o arquivo fotográfico, que acho que já lá está, e Figueira tinha uma dádiva de cerca de 7.000 filmes, para esse espaço, se passasse a ser o Centro de Estudos da Imagem, cinema, fotografia, etc., e tinha uma biblioteca de cinema que também seria doada ao município da Figueira da Foz, caso aquele local fosse aproveitado dessa forma. Não sei se é isso que vai acontecer, o espaço não foi ainda inaugurado, não sei o que é que se vai fazer do espaço, sei que se transferiu o arquivo fotográfico, mas não sei se de facto os 7.000 filmes e a biblioteca de cinema se vão ali parar e se o espaço vai ser efetivamente o tal Centro de Estudos da Imagem, que depois poderia ser ligado em protocolo à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Letras, através do curso de Estudos Artísticos, etc. Podia-se fazer uma série de coisas se tivéssemos esse espaço. Isto para dizer o quê? É fundamental ter espaços para que as pessoas possam desenvolver atividades culturais. Eu tenho imensa pena que o Sítio das Artes tenha sido desativado e que não haja uma alternativa para o Sítio das Artes. Porque se as pessoas e se quem produz cultura está num mesmo espaço, sente o espaço como seu, e é fundamental que o sinta. Basta pensar no exemplo das coletividades que sempre exigem ter a sua própria sede. Se de facto precisam desses espaços, é porque esses espaços depois lhes permitem trabalhar, mas sobretudo criam sinergias fundamentais para reproduzir as atividades de quem lá está. E, portanto, é fundamental que haja espaços desta índole e, sobretudo, que haja espaços para determinadas formas de cultura que não se encaixam depois nos roteiros normais. E queria lembrar-vos só uma coisa para terminar. A Figueira aposta cerca de 2 qualquer coisa por cento da dotação orçamental na cultura. Mas destes 2 qualquer coisa por cento, 70% mais ou menos é para a programação cultural do CAI. Portanto, não se deve reduzir a programação cultural do CAI, não defendo isso, mas vejam que há muito para crescer
nas outras coisas, não é? E se de facto hoje há muito mais receitas do que havia há alguns anos, eu acho que essas receitas podem começar a ser canalizadas de outra forma e pode-se apostar fortemente neste setor, porque, como está demonstrado, ele é um setor com potencialidades enormes ao nível económico, mas também ao nível da construção da nossa própria identidade e da coesão social que todos nós queremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma enorme, completíssima apresentação e cheia de sugestões. Espero bem que sim, porque havia muitas que eu acho que seguramente merecem concretização e todos contamos, Pedro, que as venhas a concretizar. E, portanto, eu diria que agora, para concluir, Pedro, diz-nos algumas das, não direi conclusões para já, mas algumas das ideias, dos pontos que retiraste desta conversa e que vão seguramente ser muito importantes no desenvolvimento do programa e depois, todos esperamos, da tua ação enquanto Presidente da Câmara nesta área. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença, pela disponibilidade. Em particular, o Pedro Mexia, que fez aquele depoimento porque estava, de facto, limitado fisicamente hoje para poder estar connosco. À Teresa Albuquerque, que conheço hoje, por interposta pessoa, por convite que o Miguel lhe dirigiu. E, naturalmente, ao Mário Augusto, amigo de longa data e de grandes jornadas, ao Lita, para nós é o Lita, Luís Albuquerque, ao António Tavares e a todos aqueles que aqui estão, em particular aqueles que, não estando diretamente ligados à nossa candidatura, acederam ao convite e ao desafio. E começava exatamente pelo caderno de encargos, entre aspas, que o António Tavares aqui nos deixou e que me faz lembrar a minha experiência de autarca, quer enquanto dirigente, quer enquanto essencialmente político, autarca, que durante muitos anos trabalhou seriamente com as coletividades. Eu estive na origem do primeiro regulamento de apoio ao associativismo, não só as filarmónicas, de aquilo que representam as filarmónicas enquanto escolas de música, mas também escolas de cidadania. Nós, em Montemor Velho, tínhamos 4 bandas filarmónicas, todas centenárias, o que era de facto extraordinário. A de Verrido, por exemplo, a União Verridense, com mais de 2 séculos, o que era de facto uma bandeira do ponto de vista daquilo que era o movimento associativo, assim como trabalhei muito com a Federação Distrital das Filarmónicas, como trabalhei com o teatro e com os grupos de teatro amador. Nós tínhamos 10 grupos de teatro amador, incluímos os grupos de teatro amador no próprio regulamento de apoio ao associativismo, assim como com os ranchos folclóricos, dos federados, dos não federados. Ou seja, esta matriz da cultura faz-me lembrar uma expressão que aprendi nos meus tempos mais de jovem, de um professor, que não recordo agora o nome, mas que me dizia que cultura é tudo o que juntamos a nós depois de ter nascido. Esta ideia de que estamos em processo, de que é uma viagem ao longo dos anos, desde que nascemos até que morremos, estamos sempre a aprender. Aquela ideia que estamos todos os dias a aprender qualquer coisa. E pego nisto, Luís, por dizer que estamos aqui a falar sobre cultura e cinema, porque estivemos ainda, vamos fazê-lo talvez no CIT, para falar sobre cultura e teatro, e como iremos falar e abordar todos os eixos que a cultura pode e deve trazer. E talvez o primeiro grande desafio, a primeira conclusão que eu queria aqui partilhar convosco, que está no nosso ideário do programa de governação que o Miguel Poiás Maduro está a coordenar, nós queremos uma cidade geradora de cultura, nós queremos um concelho gerador de cultura. E um concelho gerador de cultura tem que ter vasos comunicantes com a política da cidade, com a política da mobilidade, com a política da educação, com a política do transporte, com tudo aquilo que é hoje verdadeiramente um programa de governação que tem que ter implicitamente cultura. Até porque, muitas vezes, não sei se têm essa percepção, quando chegamos a um espaço, a uma cidade que não conhecemos, nós normalmente avaliamos o nível cultural daquela comunidade pelos gestos, pelas atitudes das pessoas que nos recebem. E fazemos a nossa ideia, a tal primeira imagem que nos vem, que no fundo quase que determina o nível com que aquela comunidade culturalmente está mais ou menos madura, está mais ou menos ativa. E eu gostava muito que o Concelho da Figueira da Foz pudesse passar para esse paradigma. Um paradigma que olha para os seus artistas, de teatro, das artes plásticas, citando aqui o nosso mestre Mário, como já foram citados tantos autores, naturalmente da arqueologia, está ali o Dr. Correia Góes,
que é um dos nossos historiadores, ou seja, olharmos a cultura no seu todo, Luís, tem razão, olharmos a cultura naquilo que ela verdadeiramente é enquanto elemento aglutinador e dínamo de desenvolvimento para a nossa sociedade. E por isso olho muito para este Concelho da Figueira da Foz, para as suas 14 freguesias, como estando integradas num novo projeto de desenvolvimento cultural, que é simultaneamente dizer num projeto de desenvolvimento de cidadania. É assim que eu olho para este fenómeno da cultura e muito em particular depois, tendo como muito bons exemplos aquilo que disse o António Tavares, o que disse o Lita, o Mário Augusto, o Pedro Mexia e a Teresa Albuquerque. Eu gostava muito que a Figueira da Foz tivesse mais ambição. E quando trouxemos o cinema para a colação, é porque eu conheço razoavelmente bem o mundo do cinema, porque fui eu que estive na gênese de construir a Centro de Portugal Film Commission. O que é que eu fiz? Uma coisa muito simples. Agora que se diz que o Pedro Machado de vez em quando se esquece da Figueira da Foz, lá iremos a esses temas, não é hoje o sítio, mas fui eu que criei, convidei pessoas de todo o centro de Portugal, o António, da Vanca, o Bruno, aqui da Figueira da Foz, o Bruno Manique, na altura, o colega, o Luís das Caldas da Rainha, a malta do cinema, do Festival de Cinema de Coimbra, Leiria, com o Francisco e muitos outros, e criámos aquilo que foi tido como uma das boas práticas, que foi uma Centro de Portugal Film Commission, obviamente na esfera do turismo, mas que tinha sob a sua alçada uma ambição maior. Procurar tirar partido daquilo que seriam as suas film locations, ou seja, daqueles espaços que têm condições extraordinárias para se poder captar produções, para se poder fazer realizações, em espaços, muitos deles até fora daquilo que seriam os sítios mais convencionais, tirando partido daqueles sítios improváveis que têm características extraordinárias, e fizemos-lo sempre numa relação win-win, ou seja, como é que a região e cada uma das cidades podiam ganhar com este trabalho. E fiz a apologia disto em vários certames internacionais. Estive em Valladolid a apresentar o projeto da Centro Portugal Film Commission. Estive agora em Madrid, há uma semana esta parte, no Landing Madrid. O Landing Madrid é um encontro internacional que está muito relacionado com a imagem, com o cinema e com a capacidade de gerar dinâmicas nas cidades. E por isso tenho essa, digamos, a autoridade de poder dizer que é possível fazer com nova ambição um projeto onde o cinema, e aqui, objetivamente, o Miguel Poiás Maduro disse, eu vou reforçá-lo. Nós queremos que a cidade da Figueira da Foz, o Concelho da Figueira da Foz, seja a referência europeia para o cinema. Queremos mesmo. E temos todas as condições para isso. Temos matéria-prima, temos conhecimento, temos história, temos património, temos ADN, temos um conjunto de condições que nos fazem almejar esse grande objetivo de fazer, de facto, da Figueira da Foz essa referência no mundo do cinema, e julgo que com ela nós poderemos atingir outros objetivos. Terceiro, gostava muito que a Figueira da Foz pudesse ser um concelho à semelhança de outros concelhos que estão hoje dentro daquilo que nós consideramos e chamamos a rede das cidades criativas. A ideia de cidade criativa, recentemente temos 4 cidades criativas classificadas na nossa Centro de Portugal. Leiria, a mais recente, Cidade Criativa da Música, Caldas da Rainha, Cidade Criativa do Artesanato, a Idanha a Nova, Cidade Criativa também da Música, nomeadamente com os adufes, e naturalmente Óbidos, Cidade Criativa Literária. Porque é que a Figueira da Foz não tem condições para estar nesse ranking de se posicionar como uma cidade criativa? Porque a ideia de cidade criativa não é apenas uma marca, é uma marca, e bem, porque nos posiciona interpares, porque nos coloca interpares num ranking, sobretudo, supranacional, mas é mais do que isso, é um ecossistema. Porque a ideia da cidade criativa não tira apenas partido do facto de perseguir determinado objetivo, o caso das cidades europeias da cultura. Nas cidades criativas, o ecossistema permite, como acontece noutras áreas, fazer com que se tire o melhor partido de todos os seus agentes. A comunidade local e o seu ADN, as suas idiosincrasias, aquilo que são as suas características locais, os seus agentes culturais, todos, os seus agentes dinamizadores para podermos perseguir esse objetivo e, naturalmente, o bem que queremos classificar.
Pode ser a gastronomia, pode ser o artesanato, pode ser a cultura popular. Há um conjunto de ranking de classificação das cidades criativas onde a Figueira da Foz tem, eu diria, quase a obrigação de querer perseguir esse grande objetivo. Não por ser criativa da Unesco e, portanto, porque tem um selo, e os selos é preciso mantê-los, mas porque ela consegue, através de um processo de candidatura a uma cidade criativa, mobilizar todos os seus agentes. Tal e qual o processo que o António há bocadinho falava, como acontece, da música poder ser uma escola de aprendizagens. E nós temos condições para que isso aconteça. Finalmente, a sua dimensão da sustentabilidade, que hoje sabemos que não é apenas económica. O António Tavares disse bem, e citou o professor Augusto Mateus, que conheço bem de vários fóruns, a ideia de sustentabilidade ser económica, mas ser também social. E ser uma sustentabilidade cultural. O facto de não ficarmos retidos naquela ideia da moda que o Pedro Mexia falava no início da nossa conversa. A ideia de não sermos perenes. E, portanto, esta ideia de que a Figueira da Foz pode e deve ser uma cidade inclusiva, que pode ser uma cidade criativa, pode ser uma cidade geradora, que pode ser uma cidade inclusiva, é uma ideia que não podemos deixar de querer alcançar. E o caso de Barcelona eu conheço muito bem, porque o caso de Barcelona, que o António Tavares citou, é um caso que surge de uma parceria público-privada da cultura e do turismo se terem associado para serem fortemente competitivos do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional, sobretudo do ponto de vista internacional. É por isso que Barcelona faz os anos temáticos, ou da arte, ou da gastronomia, ou da pintura, ou da dança. Porque é que nós não podemos fazer? Não há nenhum mal em repetir os bons exemplos das boas práticas internacionais. Provavelmente não será tão vantajoso podermos comparar com essas cidades em campanhas de marketing turístico para os quais ou não estamos preparados ou não temos as infraestruturas criadas para nos podermos colocar aí. Essa é sempre o pior dos caminhos, ou esse é sempre o pior dos caminhos, quando nós vendemos uma imagem que não corresponde à realidade. Então, nós temos que fazer o caminho inverso, o tal caminho que o António aqui lançou da sustentabilidade. E são estas 4 ideias que eu quero deixar aqui hoje, já que fui impelido pelo meu coordenador do programa de governação para a Câmara da Figueira da Foz, tendo com boas as notas de todos os oradores, e em particular aqui o caderno tem encargos que o António Tavares, o Mário Augusto e o Luís Albuquerque nos deixaram, são 4 ideias centrais na nossa candidatura. A ideia de uma cidade geradora de cultura que cuida dos seus artistas, que cuida do seu património, que cuida das suas infraestruturas de forma transversal, nas freguesias rurais, nas freguesias urbanas, nos equipamentos da cultura, da música, do teatro, sejam eles quais forem, e nós queremos perseguir esse objetivo. Nós queremos ser essa cidade que cuida e que gera cultura. Nós queremos ser uma cidade marca europeia para o cinema. Nós temos o melhor areal da Europa, querido Mário Augusto, melhor que Biarritz, melhor que outras praias, e portanto nós temos todas as condições do mundo para fazermos desta cidade e deste concelho a referência das cidades do cinema da Europa. Nós queremos ser uma cidade sustentável, não apenas ambientalmente, como já o dissemos, não apenas economicamente, mas também cultural e socialmente. Queremos ser e queremos ser uma cidade criativa. Esse é o meu compromisso. Nós queremos ser uma cidade das cidades criativas da rede Unesco Mundial. Temos todas as condições para que isso aconteça. Temos os artistas, começar ali pelo Carlos Moço, que também é um ceramista e, portanto, é um artista. Temos aqui o meu amigo Kim Madeira, que representa esta elite que temos na Figueira da Foz, dos artistas plásticos e seguramente tantos outros. Temos aqui candidatos da Marinha das Ondas, de São Pedro. Temos aqui gente que pode e que deve abraçar este grande projeto. Eu não sei qual vai ser, digamos, o futuro próximo do Sítio das Artes. Sei que neste momento a Câmara quer lá colocar o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se calhar há outros sítios para onde poderia ir o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o devido respeito por aquilo que faz e merece. Provavelmente nós precisamos de ser mais criativos, mais geradores desse campo da cultura, e aí sim, enquanto houver um desempregado, nós iremos bater-nos também
para combater esse desemprego, mas a cultura, como dizia o António Tavares, quiçá o nosso maior aliado para podermos incluir e para podermos criar e para podermos resolver esta sociedade. Muito obrigado a todos por terem vindo. Fico muito grato pelo carinho que aqui tiveram.